Aleluias. Queridos, graça e paz. Quantos podem dizer amém? Quantos estão felizes essa noite? Pode dizer um glória a Deus bem forte. Vamos dar a Jesus o nosso melhor aplauso essa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos, graça e paz. Quantos podem dizer amém? Que bom estarmos aqui na presença desse nosso Deus. Obrigado. Nesse nosso Deus poderoso. Você que está em casa acompanhando conosco, oro para que essa mesma unção e graça repouse aí também sobre o seu lar, em nome de Jesus. Quando estão aqui juntos comigo e concordam com esta unção sobre os lares, digam amém bem forte. Graças a Deus. Irmãos, quero convidar você a abrir tua Bíblia comigo em João, capítulo 13, versículo 21. É o mesmo texto que eu usei de manhã, mas você que esteve aqui pela manhã, é outra mensagem que eu vou pregar. Mas o texto é o mesmo. João, capítulo 13, o versículo 21. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, o versículo de número 21. Assim que você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus aí no seu lugar. Como é bom estar aqui e a gente sentir os céus abertos neste lugar. João capítulo 13, no versículo de número 21. Assim que você encontrar, você diz um glória a Deus aí no seu lugar. Hoje eu vou falar sobre o tema: qual a sua expectativa em servir a Jesus? Eu quero ver com você essa noite qual deve ser a nossa expectativa quando servimos. Seu espírito e a firmeza. Jesus está ministrando a ceia, dali Jesus ia para o Getsemane. Então é a última noite que Judas está com Jesus. O que Judas recebeu? Judas recebeu de acordo com as suas... Me ajuda a pregar, porque é uma palavra pastoral e preciso que você aprenda. Diga comigo, Judas recebeu de acordo com as suas expectativas. O que ele recebeu? Ele recebeu um pedaço de pão. Foi o que Judas recebeu, molhado no vinho. Judas andou com Jesus cerca de 3 anos, ouvindo, aprendendo, vendo milagre. Na última noite, o que Judas ganhou? Pedaço de pão. Me ajuda, igreja. Molhado no vinho. Quem serviria Jesus por um pedaço de pão molhado no vinho? Judas andou com ele o tempo todo. No final, recebeu o quê? Me ajuda? Pedaço de pão molhado no vinho. E o que quer dizer isso? Porque naquela noite, João perguntou a Jesus: quem é que vai te trair? Jesus falou assim para ele: aquele que eu der um pão molhado no vinho. Então Jesus pega o pão, molha no vinho e entrega para Judas. Então Judas recebe isso, um pão molhado no vinho. É o que ele recebe no último dia, na última noite. Ou seja, ele recebe dentro das expectativas dele. Por quê? O que significa, ou o que significava um pão molhado no vinho naquele contexto, naquele momento? Significava o corpo de Jesus antes do sacrifício. Simbolizava o corpo de Jesus, o corpo humano de Jesus antes do sacrifício. O pão é o corpo, o vinho representa o sangue. Mas olha, o vinho, o sangue, o vinho dentro do pão simbolizava o corpo de Jesus antes do sacrifício. Sabe o que mais Judas recebeu naquela noite? Depois de andar aquele tempo todo, sabe o que mais Judas recebeu? Mais 30 moedas de prata. Então no final de tudo, Judas recebeu 2 coisas. Diz comigo, um pedaço de pão molhado no vinho e 30 moedas de prata. Foi o que ele recebeu. Jesus deu para ele um pão molhado no vinho. Os religiosos da época deram a ele 30 moedas de prata.
no final de uma caminhada, olha o que eu estou pregando para você essa noite, igreja. No final de uma caminhada, depois de tudo que Judas viu, depois de tudo que Judas ouviu, depois de tudo que Judas viveu, ele recebeu na última noite, inclusive na última noite de vida dele, ele recebeu o quê? Diz comigo: pedaço de pão, molhado no vinho, o que mais? 30 moedas de prata. É o último dia da vida dele, é o último dia com Jesus, é a última noite. Após tudo aquilo, um pedaço de pão e 30 moedas de prata. Eu te pergunto, por que Judas recebeu apenas isso? Caminha comigo essa noite. Sabe por que Judas recebeu apenas um pedaço de pão molhado no vinho e 30 moedas de prata? Porque em todo o tempo que Judas caminhou com Jesus, o coração de Judas sempre esteve nessa terra. O tempo que Judas caminhou com Jesus, a expectativa de Judas sempre foi uma expectativa terrena. E aqui é algo que eu quero entender com você essa noite. Judas ouviu Jesus pregar, mas as palavras que Judas escutava de Jesus, parece que entravam nos ouvidos de Judas, mas nunca descia ao coração. Parece que as palavras que Jesus ensinava para os discípulos, sobre arrependimento, mudança, amor, sobre todas essas coisas, tudo que Jesus ensinava, Judas escutava, mas as palavras de Jesus, Judas nunca permitiu que essas palavras fizessem o quê? Descesse ao seu coração. Eu preciso ouvir a palavra, mas a palavra precisa descer ao meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Caminha comigo. Judas parece que nunca entendeu o que Jesus ensinou. Ao invés de Judas, ao ouvir Jesus, Judas, preste atenção, irmãos, criar uma expectativa eterna, criar uma expectativa celestial, criar uma expectativa de céu, criar uma expectativa de reino de Deus. Judas, após esse tempo todo andando com Jesus, Judas permanecia com uma expectativa terrena. Olha para mim, posso fazer uma pergunta para você? Como vai suas expectativas em Jesus? Judas e muitos teólogos acabam entendendo da mesma forma, que Judas queria que Jesus fosse o Messias revolucionário. Judas queria que Jesus pegasse a espada junto com seus discípulos e enfrentasse os soldados romanos e libertasse ali os hebreus na força do braço. Essa era a expectativa de Judas, ou seja, uma expectativa o quê? Terrena. A expectativa dele é que Jesus, como Messias, era aquele que ia libertar os hebreus dos romanos apenas, com a espada na mão. Essa é a expectativa dele. Mas Judas não conseguiu entender que a libertação que Jesus traria era uma libertação eterna da morte e do pecado. Então, como ele não entende isso, as expectativas de Judas são expectativas terrenas. Em João capítulo 12, a Bíblia nos conta quando Maria vai ungir Jesus, e quando Maria derrama unguento sobre Jesus, nardo puro, e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Sabe o que Judas falou? Olha comigo na tua Bíblia, por favor. João 12, só voltar uma página. Deixa sempre aberto em João 13, volta uma página, por favor. Uma ou duas páginas. João capítulo 12. Quem encontrou diz amém. Olha o versículo 3. Então Maria, tomando um arratel de unguento, ou um vaso de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, encheu a casa com cheiro de unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não vendeu esse unguento por 300 denários e deu aos pobres? Agora o versículo 6 vai explicar o coração dele. Ora,
ele disse isto, não porque cuidava dos pobres, mas porque o que, igreja? Mas porque o que, igreja? Porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se colocava. Antes de João 13, antes de Judas sentar na mesa no último dia, receber apenas um pão molhado de vinho, e 30 moedas, observe comigo essa noite, por favor. Ali em João 12, Maria está ungindo Jesus, mas Judas olha para aquilo ali e fala assim, que desperdício, tinha que ter vendido isso, 300 denários, olha, tinha que ter dado para os pobres. Mas o texto diz que os olhos de Judas não estão em ajudar o pobre. Ele está por quê? Porque ele é ladrão, e ele queria que o dinheiro viesse para a bolsa. Por quê? Porque o dinheiro que entrava na bolsa, Judas era o tesoureiro daquela equipe, a Bíblia diz que ele roubava. Ou seja, quem está tendo esse tipo de pensamento, põe o dinheiro aqui porque vai roubar, é alguém que está com expectativa no céu ou na terra? Na terra. Então a expectativa de Judas era na terra, os olhos de Judas estão na terra. Ele queria aquele dinheiro que ele está dizendo ali, porque ele roubava. Então, irmãos, quando chega em João 13, e Judas tem a oportunidade de ir até os religiosos e ganhar 30 moedas de prata, ainda que seja traindo Jesus, Judas não pensou duas vezes, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, porque a expectativa de Judas não estava no céu, estava onde? Me ajuda a pregar. A expectativa dele não estava no céu, estava onde, igreja? Na terra. Então, quando está lá na ceia, tenta captar o que eu estou pregando. Quando ele está na ceia, na mesa com Jesus, Jesus vai ministrar a ceia. Sabe o que Jesus faz? E eu ensinei hoje de manhã. Jesus não deixou Judas participar da ceia. Antes de Jesus ministrar a ceia, Jesus fala assim, olha, o traidor está aqui. Perguntaram para ele, quem é o traidor? Jesus falou, quem eu der o pão molhado no vinho. Aí Jesus molha o pão no vinho, vira para Judas, então, Judas, toma aqui, essa é a tua parte, o que você tem que fazer, faz logo. Judas levanta e sai daquele lugar. Judas não participa da ceia. Judas não pôde participar da ceia, por quê? Porque a expectativa de Judas sempre esteve na terra e nunca no céu. Então Jesus entrega nas mãos de Judas ali, aquele pão molhado no vinho. E o que é que representa o pão molhado no vinho? Já te falei, representa o corpo de Jesus antes da cruz. Representa o corpo de Jesus antes do sacrifício. Ou seja, o pão molhado no vinho representa quem? O Jesus que andava na Galileia, o Jesus que andou os 3 anos e Judas do lado. O pão molhado no vinho representa quem? Representa o Jesus que fazia milagres. Representa o Jesus que multiplicava pães. Representa o Jesus que curava cegos, que curava coxos, que curava os enfermos. Representa Jesus que multiplicava o pão para alimentar os famintos. Representa o Jesus que quando os discípulos, inclusive Judas, estava no barco no meio da tempestade, Jesus foi na 4ª vigília da noite, acalmou o temporal, acalmou a tempestade. Ou seja, o pão molhado no vinho que Judas recebe, representa Jesus antes da cruz. Quem é o Jesus antes da cruz? O Jesus que faz apenas milagres. Quem está aí comigo essa noite? É o Jesus que faz milagres. Ainda nos dias de hoje, existem muitos discípulos de Jesus que seguem a Jesus com a mesma expectativa de Judas. Me permita, mas eu preciso falar com você essa noite. Muitos discípulos de Jesus hoje seguem Ele com a mesma expectativa de Judas. Qual a expectativa, pastor? Expectativa terrena. Muitos discípulos de Jesus hoje estão seguindo Jesus, como Jesus deu para Judas um pão molhado no vinho, que representa Ele antes da cruz. Muitos seguem Jesus com qual expectativa? De que Ele vai me curar. É o Jesus que cura. É o Jesus que multiplica vida financeira. É o Jesus que abre porta de emprego. É o Jesus que tira a empresa do vermelho.
É o Jesus que não deixa o coronavírus pegar a gente. É o Jesus que abençoa. É o Jesus que faz aparecer moeda na boca do peixe. Muitos discípulos estão seguindo a Jesus apenas com uma expectativa de benefícios nessa terra. No dia da ceia, para um discípulo, preste atenção, que tem os olhos e expectativas apenas na terra, no dia da ceia, para esse discípulo que tem apenas essa expectativa, apenas um pão molhado no vinho já serve. Você está pegando o que eu estou ensinando essa noite? Para o discípulo, a expectativa dele não está uma expectativa eterna, a expectativa dele é terrena. Então um pão molhado no vinho serve, fica satisfeito. O pão molhado no vinho já é o suficiente, me satisfaz. Um discípulo que tem expectativa na terra, 30 moedas de prata, uau, satisfaz. Judas se satisfez, diz comigo, com pão molhado e com 30 moedas. Ou seja, quantos discípulos pensam assim: se Jesus me abençoar nessa terra, já está de bom tamanho. O apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo se resume apenas nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim: olha, se a minha expectativa é terrena em Cristo, eu olho para Jesus, apenas um Jesus que pode atender as minhas expectativas na terra, nessa terra. O apóstolo Paulo está dizendo: nós somos os mais miseráveis. Ou seja, a gente se satisfaz com pão molhado e com 30 moedas de prata. Mas louvado seja Deus, porque se existia um Judas, existiam outros 11 discípulos. Eu vou falar de novo, porque talvez alguém pegue isso. Louvado seja Deus, porque se naquele culto de ceia tinha um Judas, para cada um tinham 11 discípulos diferentes. Um vai para a ceia, a expectativa dele é terrena. O pão molhado serve, 30 moedas, ótimo. Mas havia outros 11 discípulos que tinham uma outra expectativa. E qual é a expectativa dos outros discípulos? Vou falar para você. Pedro, um dos discípulos, certa vez disse, em nome de todos os discípulos, ele disse assim: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de bênção. É assim? Não. Só tu tens palavras de vida eterno. É onde? Céu. Expectativa terrena, expectativa de céu? Céu. Olha a expectativa dos outros discípulos. Certa vez, Pedro também, outra vez Pedro, Jesus está perguntando: olha, quem dizem quem eu sou? E eles começaram a dizer, estão falando que Elias e tal. Aí Jesus falou: mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro então olha para Jesus e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha as expectativas como começam a mudar. Tomé certa vez disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o caminho, para que possamos seguir o caminho. Jesus respondeu para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Expectativa eterna ou terrena? Eterna. Se não for por mim. Certa vez Tomé declarou: Jesus, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Ele não disse: Senhor, Jesus, nos dê alguma coisa. Não, ele disse: Senhor, nos mostre o Pai, revela-nos o Pai, nós queremos ver o Pai e ficaremos satisfeitos. Ou seja, a expectativa de Judas
é terrena. Pão molhado no vinho serve. Pão molhado no vinho representa Jesus apenas antes da crucificação, que faz milagre. Para Judas, que expectativa terrena, 30 moedas de prata serve ao ponto dele ter coragem de trair Jesus. Mas para os outros discípulos, a expectativa dos outros discípulos era uma expectativa eterna, é uma expectativa celestial, era uma expectativa dos céus. Os outros discípulos seguiam a Jesus do mesmo jeito que Judas. Eles escutaram as mesmas palavras que Judas. É como hoje, eu estou pregando para todo mundo agora a mesma mensagem. Você que está no YouTube, a gente que está aqui, essa mensagem vai ficar anos e anos no YouTube. Vão ouvir a mesma mensagem várias pessoas. Os discípulos, os 12, escutaram a mesma mensagem. Porém, no coração de Judas, Judas escutava, mas gerava expectativa terrena. Os outros escutavam, gerava expectativa celestial. Mas a mensagem era a mesma. Eles viram a mesma coisa. Mas o coração deles desejava aquilo que era eterno. Tem alguém aqui comigo essa noite? O coração dos outros discípulos desejava aquilo que era eterno. Então, quando nós voltamos ao cenário da ceia, volta comigo para o primeiro texto que eu li, João 13. Volta para o cenário da ceia. Jesus está à mesa, 12 discípulos. Judas tem expectativa o quê? Cadê o povo da igreja? Judas tem expectativa o quê? Terrena. Tem alguém para representar Judas aqui? Não, então deixa. Então Jesus olha para ele, molha o pão no vinho e entrega a ele. Preste atenção, é a cena da ceia. Judas sai. Vai buscar o que, gente? As suas 30 moedas de prata, expectativa terrena. Ele sai. Quem é que fica? Jesus e os 11. Quando Judas sai, os 11 continuam. Quando os 11 continuam, Jesus então agora vai começar a ministrar o quê? A ceia. A ceia, ela é terrena com expectativa celestial. Só consegue se conectar no dia da ceia quem está com expectativa o quê? Celestial. Quem não está, troca a ceia por 30 moedas de prata, por um pedacinho de pão molhado no vinho. Mas quem tem expectativa celestial, permanece sentado, permanece na mesa. Então os outros discípulos permaneceram na mesa da ceia com Jesus. E aí eles escutaram aquilo que Judas nunca escutou. Jesus pegou o pão, agora não mais molhado no vinho, porque representa o quê? O corpo. Jesus derramou até a última gota do sangue dele, por mim e por você. Então na ceia ele apresenta o pão, sem sangue, sem vinho. Jesus parte o pão e ele ensina para os discípulos. Ele vai ensinar para os discípulos que ficaram, que tem expectativa celestial, e ele diz: esse é meu corpo, que é o quê? Partido por vós. Jesus agora está pregando uma mensagem diferente. Não é a mensagem que cura apenas, não é a mensagem que levanta o coxo apenas, mas olha como que mudou a mensagem. Para quem está lá, tem expectativa celestial. Então ele diz: olha, esse é meu corpo que é partido por vós. Jesus pega o vinho, o cálice, levanta e diz para eles: olha, este cálice é o meu sangue que é derramado por vocês. Jesus começa a ensinar aos discípulos que ficaram. Ou seja, o pão molhado que Jesus entregou para Judas fala de bênçãos nessa terra. A ceia, que é o pão e o vinho separados, fala de salvação. Qual é a mensagem da ceia? A mensagem da ceia é a mensagem da comunhão com Cristo. Mas qual Cristo? Aquele Cristo que me cura, aquele Cristo que me dá as coisas, aquele Cristo que abre portas para mim. Não! A ceia fala da mensagem de comunhão com Cristo. Qual Cristo? Aquele que me comprou com o sangue bendito dele. Tanto é que após a morte de Jesus,
Antes da morte de Jesus, o que Jesus mais fazia? Milagres. Depois da morte de Jesus, Jesus aparece aos discípulos e Jesus não faz milagres. Mas ele aparece com os discípulos, ora para os discípulos, fala do Espírito Santo para os discípulos, envia os discípulos. Quem está aí comigo essa noite, igreja? Os discípulos que ficaram tinham expectativa celestial e eterna. Eu vim hoje na esperança de pregar para uma igreja, não apenas com expectativa nessa terra, mas com expectativa no céu. Não apenas com uma expectativa temporal, mas com uma expectativa atemporal, uma expectativa eterna. Tem alguém aqui comigo essa noite, igreja? Tem alguém aqui comigo essa noite que pode dizer um glória a Deus aqui esta noite? Os discípulos que tinham expectativa eterna, o que eles fizeram? Eles comeram da ceia junto com Jesus. Eles viram Jesus ressuscitado e eles receberam o Espírito Santo de Deus. Você não pegou. Judas tem expectativa o quê? Terrena. O que Judas recebeu no final? Quem daí? O que Judas recebeu no final? Pão molhado no vinho, 30 moedas de prata. Os outros discípulos, expectativa o quê? Celestial, eterna. No final, o que eles receberam? Comeram a ceia, viram Jesus ressuscitado, receberam o Espírito Santo. Expectativa terrena, pão molhado, 30 moedas. Expectativa eterna, ceia. Viram Jesus ressuscitado, viram as marcas da mão, viram as marcas no pé, viram as marcas do lado. Receberam o Espírito Santo. Tudo depende da expectativa. Jesus não frustra a expectativa de ninguém. Uau! Ele não frustra a expectativa de ninguém. Tua expectativa é nessa terra? Tua expectativa é eterna? Expectativa terrena? Pão molhado no vinho. 30 moedas. Vou te falar uma coisa para me terminar. Cada ceia que nós participamos define qual é a nossa expectativa. Cada culto que vamos define qual é a nossa expectativa. Cada oração que fazemos define qual é a nossa expectativa. Cada canção que cantamos define qual é a nossa expectativa, terrena ou celestial. Se é no Jesus que faz milagres ou o Jesus que salva. Judas nunca viu Jesus ressuscitado. Judas não viu Jesus ressuscitado. Judas não conheceu o Espírito Santo. Judas nunca orou por alguém e a pessoa foi curada, como Pedro fazia. Porque Pedro depois vai estar cheio do Espírito de Deus sobre a vida dele. Judas nunca viu, ele não viveu essas experiências. Por quê? Porque a expectativa dele era o que, gente? Terrena. Que discípulos somos nós? Que discípulos somos nós? Você é o discípulo do pão molhado? Tem discípulo do pão molhado aqui? Que discípulos somos nós? Das 30 moedas de prata? Que discípulos somos nós? Da casa nova? Se o Senhor me der uma casa, eu prometo que te servirei para sempre. Que discípulos somos nós do emprego? Se o Senhor abrir a porta de emprego para mim, eu te servirei pelo resto da minha vida. Aleluia.
Ainda bota uma música de fundo assim, ó. Que discípulos somos nós? Da cura? Se o Senhor me curar, o Senhor não me curou, não volto na igreja. Meu parente teve coronavírus, e se Deus não cuida, não vou servir a Ele mais. Qual a nossa expectativa? Terrena, celestial. Que discípulos somos nós? Do pão molhado? Da bênção? Ou nós somos os discípulos da ceia, da ressurreição e do Espírito Santo? Que discípulos é você? O que Judas não viu, nós podemos ver. É o poder de Deus agindo na nossa vida. O que Judas não sentiu, nós podemos sentir o poder do Espírito Santo na nossa vida. O que Judas não comeu, nós podemos comer a ceia do Senhor. Judas foi privado disso. Ele voltou apenas com o quê? Pão molhado. O que Judas não falou, nós podemos falar em outras línguas. Porque ele não conheceu o Espírito Santo. Igreja, eu vim dizer essa palavra para você hoje. Coloque suas expectativas no céu, na vida eterna, na presença de Jesus na sua vida, porque eu sei que Ele tem coisas tremendas para fazer na tua vida, através de você. Quando eu digo coisas tremendas, eu não quero dizer coisas materiais. Ainda que Ele possa fazer, ainda que Ele é abençoador, ainda que Ele é um Deus que abre portas, mas tudo isso tem que ser acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas, ou todas estas coisas, vos serão acrescentado. Crente abençoado de tabela, mas o foco dele é o céu, o foco dele é o céu, o foco dele é a vida eterna, o foco dele é a presença de Deus, o foco dele é a presença do Espírito Santo. A alegria dele é levantar as mãos e ser cheio da presença de Deus, ser cheio da presença do Espírito Santo. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa motivação. Nós não somos discípulos do pão molhado no vinho, não somos discípulos das 30 moedas de prata, mas nós somos discípulos da ceia, da ressurreição e cheios do Espírito Santo de Deus. Quero orar com você essa noite, e eu gostaria que você, por gentileza, se colocasse sobre os seus pés. Hoje é a ceia. De manhã eu falei que a mesa da ceia define quem nós somos. Então hoje é a ceia. Você está aí com o pão e o cálice? Hoje nós vamos participar da ceia. Vou pedir o pessoal do louvor para me ajudar. Mas a gente vai cear hoje, e a gente vai viver esse tempo tão difícil que a gente está vivendo, com a expectativa o que, igreja? Celestial. Tem alguém com expectativa o que, igreja? Celestial. Com pandemia, sem pandemia, minha expectativa é celestial. Com emprego, sem emprego, nossa expectativa é o quê? Celestial. Vivendo ou morrendo, nossa expectativa é o quê? Celestial. Quer conhecer um crente que tem expectativa na terra? Um crente que morre de medo de morrer. Nem passa aqui na porta do cemitério, dá a volta. Sente até arrepio de pensar. Expectativa terrena. A nossa expectativa é o céu. Diga comigo, eu faço parte dos discípulos da ceia, da ressurreição do Espírito Santo. Diga, da ceia. Diga de novo, a ceia do Espírito Santo. Tem uma canção que eles cantaram hoje, que diz, eu não vim atrás de bênçãos. Cadê a letra? Para não falar a coisa errada aqui. Não vim atrás de bênçãos.
Jesus, não me deves nada a mim. Mais do que tudo podes fazer, mais do que tudo que tu podes fazer, só quero a ti. Quantos hoje gostariam da presença dele sobre a tua vida? Quantos hoje gostariam? A maior bênção é ele na nossa vida. Quantos hoje gostariam de declarar essa canção, se rasgar na presença dele e dizer: Senhor, eu não vim atrás de bênção, eu vim porque eu quero a tua presença. Sei que tu podes fazer tantas coisas, mas eu vim por causa da tua presença. O Senhor não me deve nada, não tem que fazer nada, o Senhor já fez. Coloca mais aí letra, deixa eu ver o que mais diz a letra dessa canção. Lamento por viver indiferente, por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abra o meu coração a ti. A canção está dizendo: olha, eu me lamento, eu me arrependo pelas vezes que eu cantei por cantar. Eu me lamento pelas vezes que eu fiz por fazer, eram expectativas terrenas. Mas ele diz assim: leva-me ao primeiro amor. Hoje nós vamos pedir ao Senhor isso. Fecha teus olhos. Vamos cantar essa canção juntos.